Olha lá, toda vez que quando você insere uma carga aqui em um campo magnético, né? E esse campo e a velocidade aqui, eles são perpendiculares, né? Isso tu vai ter uma força, né, perpendicular a esse plano também, formado por esses dois vetores aí. Observe o seguinte, que a partir do momento que essa velocidade, nessa carga, ela está se deslocando nesse sentido aqui, tá? Nesse sentido aqui, e é o seguinte, e essa carga está nesse sentido e as linhas de campo, elas estão, né, o que? Entrando na folha, não é isso? Então eu estou simbolizando por isso aqui, então eu vou inverter aqui, as linhas de campo estão entrando na folha, vetor velocidade para cá, então eu tenho, né, a força apontada para o centro da minha trajetória aqui, tá? Eu tenho minha força em qualquer ponto, então, que você postar o vetor velocidade, você tem a força, né, apontando para o centro da trajetória, tá? Então, esse corpo com uma velocidade constante tem a sua força, né, apontada para o centro da trajetória. Então, o que que você começa a notar? Você nota que a força magnética, ela está fazendo o papel de força centrípeta. A força magnética, já que é perpendicular, te lembra que ela é máxima lá, né? Já que elas são perpendiculares aqui, né? Essas duas, o campo com a velocidade, elas vão ser perpendiculares. Nesse aqui também a gente vai ver também que é perpendicular, mas você vai ser dada o módulo, a intensidade pela força centrípeta aí. Então é o seguinte, né? Essa aqui, a intensidade nela é o campo, a carga vezes a velocidade. Força centrípeta, massa, velocidade ao quadrado sobre o raio dessa trajetória, tá bom? Então observe o seguinte, observe que você tem termos que você pode cancelar. Você pode cancelar uma velocidade aqui, e aí você tem, né, para o raio dessa trajetória, se assim você desejar, né, esse raio dessa trajetória ele pode ser dado pelo mv, né, que você sabe que isso é a quantidade de movimento, tá, pelo campo vezes a carga. O material de vocês não fala em quantidade de movimento, né, para carga, mas eu vou deixar simbolizada pelo um P, tá? Simbolizada pelo um P ou um Qzão, né? Como vocês estão mais familiarizados, tá? BQ, tá? Então, em si, o material de vocês ele tem essa parte aqui, mas vocês podem interpretar dessa maneira aqui, tá? Agora colocar um Qzão aqui para quantidade de movimento, tá? Não confundam com a carga. Uma vez disso, você pode estar trabalhando o período em si, né? Como vem a ser trabalhado aí, né? Tu pode fazer essa igualdade, já que é a ideia do movimento circular uniforme, e aí você ter esse valor para o período, tá? Mas bora para o que interessa, que é a nossa parte conceitual. Se você teve o campo magnético entrando, vetor velocidade para cá e a força para cá, né, e você fez esse sentido, esse movimento aqui, e este movimento foi um movimento anti-horário, bora ver para cá. Então, quando você tiver o teu vetor velocidade para cá agora, e agora esse campo aqui ele está saindo, não é isso? Ele vai estar saindo da sua tela, ele está saindo a velocidade, está nesse sentido aqui, então a força está para cá, tá? Então vamos colocar a força magnética de novo para cá, né? Para essa ideia aqui. De novo você vai ter uma força magnética apontando para o centro. Novamente, não é isso? Você vai ter essa ideia aqui, só que agora você tem um movimento no sentido horário, tá? Movimento horário. Então, quando você olhar um campo magnético entrando, você logo tem essa interpretação aqui desse movimento nesse sentido e saindo aqui, né, no sentido horário.
aí, né? Só olhando. Lembrando que quando você tem um X, está entrando, quando você tem uma bolinha aqui, ele está saindo o seu campo magnético aí, tá?